Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a todos nós. E que essa oportunidade que nos é oferecida pela espiritualidade, ela seja uma chance de reflexão. Pedi e obtereis. Dentro dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a fé, a prece, a oportunidade de nós obtermos a ajuda necessária às nossas dificuldades através do exercício da prece. Muitos companheiros, talvez por uma questão cultural, receberam dos seus pais, quando cristãos, o hábito da prece diária. Uma oportunidade de se conectarem com o mundo espiritual e nessa ligação, esse canal de comunicação, transmitir seus sentimentos, seus pensamentos e receberem por esse mesmo canal a orientação necessária a dar continuidade à sua vida. De uma forma muito sutil, os amigos espirituais procuram nos orientar para que todos que aqui se encontram, não apenas os encarnados, mas os desencarnados também, levando em conta a grande diferença vibratória, muitos companheiros desencarnados não conseguem perceber a presença dos amigos espirituais que se encontram num padrão evolutivo muito maior. E eles precisam se comunicar através da prece, assim como nós, que estamos presos a um corpo de carne e que, devido a essa diferença vibratória, nos comunicamos com os nossos mentores através do exercício da fé e da prece. A prece é algo que deve ser feito de forma sentida, de maneira que a gente possa se conectar através do sentimento e não propriamente através da razão. A prece eficaz, a resposta para as nossas dificuldades, ela é relativamente proporcional à nossa evolução e ao nosso desejo sincero de conseguirmos estabelecer essa conexão mental com o mundo espiritual. A prece pode ser um bate-papo? Pode. Porém, a coerência do que nós colocamos na nossa prece é o que vai determinar se vamos obter aquilo que nós estamos solicitando, que estamos rogando. Basta pedir? Não. Nós temos que saber como pedir. É necessário ter a compreensão de que devemos solicitar no mundo espiritual aquilo que nós precisamos de fato para conduzirmos as nossas vidas e não aquilo que nós gostaríamos de ter de maneira a atender os nossos caprichos. Essa diferença é fundamental, porque existem preces que são tão infantis que elas, como dizem alguns companheiros espirituais, não passam do teto da casa. O indivíduo faz a prece e o padrão vibratório da prece faz com que ela não vá alçar voo mais alto. Porém, dependendo do nível de ordem moral da prece que proferimos, ela pode atingir esferas muito elevadas. E André Luiz nos dá grandes depoimentos de que, de repente, a equipe socorrista ou a equipe de trabalho, a caravana de trabalho em que ele se encontra, ela para o que está fazendo para atender uma solicitação de uma prece. E André Luiz fica surpreso quando ele veio a descobrir
que aquela prece, ela foi proferida por uma criança. E ele questiona com o companheiro que é o orientador do grupo. Mas por que a prece dessa criança teve tamanho poder de alcance nas esferas mais altas? Porque esse espírito hoje se encontra numa condição de um corpo infantil. Mas se nós formos analisar, ele é um espírito mortal, um espírito que existe há muito tempo e é um espírito moralmente evoluído. O teor da sua prece tem envolvido as suas emoções. Então eu sou obrigado a reconhecer que muitas das vezes nós balbuciamos palavras até por uma influência cultural, através de repetições, tipo mantra, como muitos sabem que existem várias religiões que fazem isso, até mesmo às vezes a Igreja Católica. Eu sou obrigado a reconhecer sem crítica nenhuma, porque nossa família é toda por parte de pai católica, que muitas das vezes o indivíduo vai rezar, mas não coloca no terço que está rezando a emoção nas palavras em que está proferindo. Existe uma passagem muito interessante que já foi contada pelaquele Minuto Espírita da Rádio Espírita do Paraná, aonde um homem muito simples chegava na igreja, um morador de rua, olhava para a estátua do Cristo e dizia assim: Senhor, eu estou aqui. Seu amigo José está aqui. E o padre olhava e chamava atenção. E o padre um dia chegou para esse homem e perguntou: o que você está fazendo aqui? Era mendigo. E o mendigo disse para ele: eu vim aqui rezar. E o padre falou: mas você reza como? Eu rezo conversando com Jesus. E a reza é sempre a mesma. E um dia o homem sumiu, o padre ficou curioso, era uma cidade pequena, começou a procurar e descobriu que ele estava internado no hospital público da cidade porque havia caído na rua. Ele vai até lá e encontra um mendigo deitado, já de banho tomado, roupa trocada. E ele vai: eu vim visitar você, dei falta de você na igreja. Ele falou: é, mas o meu amigo já esteve aqui. Aí o padre perguntou: que amigo? Aquele que está lá no altar. Alguma entidade se apresentou para ele e ele identificou como se fosse o Cristo. Isso foi contado pela Rádio Espírita, lá do Minuto Espírita do Paraná. E nós temos histórias muito interessantes que servem para a nossa reflexão. Às vezes a gente acha que a prece bem feita é aquela prece em que você vai arrumar as palavras com bastante eloquência, escolhendo de preferência a forma de construir as frases para fazer um verdadeiro discurso no púlpito em alguma instituição. E nós nos esquecemos que a verdadeira prece é feita de coração. Chico Xavier, quando ele estava lá pelo Leopoldo, havia um morador de rua que sempre aparecia lá. E esse morador de rua, ele não tomava banho. Não sei se você já conhece essa história fedida. E o Chico chegava lá e dizia para ele: meu amigo, está na hora de você vir aqui, nós temos aqui um centro de acolhimento de moradores, você pode tomar um banho e mudar de roupa? E ele disse: se for para tomar banho, eu não volto mais. Aí o Chico falou: bom, se sendo assim, então, paciência, mas venha. Os médiuns reclamavam, porque chegava aquele homem cheirando mal, fedendo. Mas o Chico chegava, abraçava ele, beijava a mão do homem. E o homem ia embora, sempre sorridente, falando, contando histórias, tendo uma eloquência muito curiosa para um morador de rua.
Então, a coisa foi a tal ponto que um dia o homem sumiu. Foram procurar e encontraram ele morto. Passado o tempo, alguns contam até na brincadeira que os médiuns é que gostaram, porque aquele homem que chegava lá fedendo, todo sujo, que ia lá abraçar e beijar o Chico, havia ido embora. Eles conseguiram se livrar do mendigo dessa forma. E Emmanuel se manifestou por intermédio do Chico e deixou uma mensagem fantástica que serviu para todos que se encontravam ali. Aquele homem que havia ido tanto na casa espírita e que havia incomodado os trabalhadores da casa, até pelo fato de estar mal vestido, quando desencarnou, foi recebido por um espírito de alto nível moral, um espírito de escola. E todos ficaram surpresos. Por quê? Porque aquele mendigo não era um indivíduo comum, era um espírito evoluído moralmente, que assumiu a responsabilidade de vir naquela condição para ajudar os moradores de rua e, de uma certa forma, sensibilizar as pessoas a exercer a prática do bem. Aí os médicos ficaram com a língua, pediram desculpas ao Chico, porque nem o Chico sabia dessa novidade. Porque aquele homem que se apresentava naquelas condições tão precárias era um espírito moralmente evoluído. E curioso que a gente encontra às vezes em comunidades espalhadas no Rio de Janeiro, pessoas afrodescendentes, pessoas com uma idade avançada, que são espíritos missionários, que assumiram um compromisso reencarnatório para virem ajudar a todos os seus entes queridos, mesmo numa condição de analfabeto, sem saber ler e escrever, vivendo em condições precárias, é um espírito moralmente evoluído. E como nós, infelizmente, estamos acostumados a julgar as pessoas pelas aparências e pela fala do indivíduo, é muito comum a gente dar valor àquilo que a gente escuta, como era antigamente nas igrejas, quando, na hora dos sermões, os padres faziam aquelas preleções brilhantes com o objetivo de arrecadar mais dinheiro para a paróquia. As pessoas se sentiam mexidas pelas preleções na hora do sermão e isso ajudava nas contribuições. Na verdade, era manipulação de palavras com o objetivo de tocar o coração das pessoas. Mas nós sabemos perfeitamente que com os amigos espirituais a coisa não funciona assim. Ou eu sou sincero nas emoções que eu coloco da minha prece, ou eu não vou ter resposta. Os amigos espirituais já deixaram claro que não existe prece sem resposta. Porém, a coerência da minha prece, a objetividade do que eu peço em prece, vai determinar o retorno daquilo que eu desejo. O que eu quero? Eu quero facilidades para viver uma vida sem sacrifício? Eu quero oportunidades de trabalho para poder servir? O que eu realmente desejo? É o conforto ou é o descanso necessário? Porque da mesma forma que existe a necessidade do trabalho, existe a necessidade do repouso. Nós temos que ser coerentes, pedindo aos amigos espirituais na proporção exata do que nós precisamos para poder darmos conta do nosso compromisso reencarnatório. Se eu souber pedir, eu vou obter. Se eu tiver a consciência plena do meu compromisso diante do meu processo de reencarnação, e eu pedir de acordo com a coerência reencarnatória, me será concedido. Por quê? Porque os espíritos vão avaliar até que ponto eu estou dizendo aquilo de coração, de forma amadurecida, pedindo a chance para servir ao próximo. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai vendo que existe uma certa coerência. Se eu sou portador de uma dor moral muito grande,
fruto das minhas escolhas imprudentes e vidas anteriores, que nessa encarnação eu possa encontrar o bálsamo do lenitivo através do trabalho assistencial. Vejam aonde que eu estou querendo chegar. Eu não quero a facilidade, eu quero encontrar a paz interior oferecendo a paz aos outros. A melhor maneira de estar em paz comigo mesmo nessa encarnação é tendo a consciência de que eu estou tentando fazer o melhor por aqueles que passam pelo meu caminho e por aqueles que precisam. Eu posso não conseguir resolver todos os problemas, mas vou tentar fazer o que está ao meu alcance para poder ajudar a todos aqueles que me pedirem ajuda. Não vou conseguir resolver os problemas do mundo, mas eu vou fazer a minha parte. E diante dessa coerência, a espiritualidade vai avaliar até que ponto eu serei merecedor de uma intercessão, porque se eu peço com o objetivo de obter, os amigos espirituais vão avaliar se o que eu estou solicitando vai me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. E uma vez que eu me torne um indivíduo melhor, eu poderei ajudar a outras pessoas a se tornarem pessoas melhores moralmente falando. Porque nós enxergamos a vida apenas pela lente do mundo material. Nós não enxergamos a vida pelo prisma espiritual, aonde o esclarecimento e a consolação são bênçãos para a nossa vida e para a vida daqueles que nos seguem. Nós já tivemos a oportunidade de, na casa espírita, estarmos conversando, trocando ideia, e no final do nosso encontro, pessoas chegarem para agradecer por coisas que a gente nem se lembra de ter falado. Mas o indivíduo disse que a colocação do pensamento ajudou a retirar do peso da sua consciência um sentimento de culpa que ele arrastava há muito tempo. E nós nem fazemos ideia do que a gente possa ter dito. Pelo contrário, a gente começa a ficar até preocupado, porque de repente podemos estar falando coisas que não são coerentes. Essa preocupação, ela reside no fato de que a gente busca através do trabalho doutrinário, busca através do estudo evangélico, uma coerência de que eu vou tentar fazer no meu dia a dia, eu vou tentar colocar em prática no meu dia a dia aquilo que eu solicito em prece. Não basta eu desejar a paz interior, eu tenho que levar a paz às pessoas. Através de que maneira? Através do trabalho doutrinário, através do trabalho assistencial, ajudando nas obras sociais da casa, por menos que eu tenha condições de contribuir. Eu vou contribuir com alguma coisa, eu vou compartilhar com os outros aquilo que eu tenho, que está sobrando. Boa vontade a gente não compra em lugar nenhum. Boa vontade é um sentimento que nós vamos desenvolvendo e vamos cultivando à medida que vamos tomando consciência da nossa responsabilidade na carne. E o que é que nós podemos fazer para auxiliar? Porque existem pessoas que são auxiliadas, não é com uma sacola de gêneros básicos, mas com uma palavra consoladora. Palavra essa que muitas das vezes ela não consegue ter alcance de entendimento, mesmo que você diga, olha, pega o Evangelho, lá no final do Evangelho existem preces espíritas. As preces espíritas, Kardec teve a preocupação de fazer aquilo para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em orar. Você precisa aprender a orar com base nas preces que estão ali. Agora, não é uma coisa mecânica, não é uma ladainha, não é uma repetição com um mantra. Nós temos que colocar nas nossas palavras sentimento. Quando a gente pega as obras de André Luiz e vê as preces que são feitas pelos mentores, a gente se surpreende,
porque os mentores colocam uma carga tão grande de emoção nas palavras, que cada palavra parece que ela tem uma energia que vai nos contagiar. É mais ou menos por aí o que nós deveríamos fazer no nosso momento íntimo, antes de dormir. Vamos ser coerentes, abrir o nosso coração e dizer para o mundo espiritual: eu talvez peça mais do que eu mereça, mas eu preciso de ajuda para que eu possa conduzir a minha vida. Existe uma diferença do que eu gostaria e do que eu mereço. Eu sei que eu vou pedir sempre o que eu gostaria, e a espiritualidade vai me dar de acordo com a necessidade do momento. Eu vou receber de acordo com o que eu preciso para continuar as minhas tarefas. Isso é muito comum na casa espírita. Muito. Aonde às vezes a casa espírita está passando por um momento delicado, os trabalhadores da casa, a diretoria se reúnem para poder arrecadar. Vamos pensar numa maneira para arrecadar recurso para poder cobrir as nossas despesas, fazer frente às nossas despesas. A espiritualidade, quando ela sente nas palavras dos trabalhadores da casa o sentimento sincero de que você está querendo fazer pelos outros, porque às vezes até nós trabalhadores da casa de vez em quando fazemos muito mole, sejamos sinceros. E aí a espiritualidade nos dá um tempo para que a gente possa amadurecer. Aí as coisas começam a ficar complicadas, a gente vai ter que dar um testemunho. O testemunho é você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E aí o indivíduo pede com fervor, e a espiritualidade vai nos oferecer uma ideia, que a gente nunca diz que é da espiritualidade, a gente acaba dizendo que é nossa. Olha, eu tive uma ideia, e a ideia não é sua, foi um amigo espiritual que sugeriu e você ouviu e acha que é sua. E você coloca a ideia, o pessoal concorda, e ali você tem a solução para o problema financeiro momentâneo. Momentâneo. Por quê? Porque se fosse fácil, não teria graça. Nós não lutaríamos, não iríamos nos esforçar se nós tivéssemos facilidades. Podem ter certeza disso. Se faz necessária a dificuldade, o homem cresce muito mais através dos erros que ele comete e pelo que ele aprende a partir dos seus próprios erros. E quando ele assume os seus erros para com ele próprio, não é para com o colega da casa, você se dá conta: eu cometi um equívoco, eu tenho que me consertar. E se você faz esse esforço interno de renovação, a espiritualidade, reconhecendo o seu empenho em se modificar, ela vai oferecer oportunidades. E dentro das preces que rogamos aos benfeitores espirituais, para que a gente possa se renovar, às vezes nós nos surpreendemos, porque os benfeitores, avaliando o nosso prontuário reencarnatório, eles observam que nós já estamos amadurecidos o suficiente, não para recebermos facilidades, mas doenças consoladoras, doenças reparadoras, que já estavam na pauta para serem colocadas em nossa vida, mas infelizmente, devido à nossa imaturidade, elas foram adiadas. Aí a gente se surpreende: meu Deus, eu estou fazendo um esforço tão grande, estou pedindo a ajuda dos amigos espirituais, pedindo que eles me ajudem a me tornar uma pessoa melhor. Vocês me mandam uma doença? Porque nós enxergamos a vida do ponto material para o mundo espiritual. A doença, ela é a oportunidade de reparação, é a quitação com uma dívida muito antiga. Porque nesse modelo de vida que nós nos encontramos, a gente acha que felicidade é ter dinheiro no bolso, saúde e termos a oportunidade de usufruir a vida do mundo material como se nós estivéssemos aqui de férias. Chico Xavier, com muitos problemas de saúde, chegou ao final da sua existência quase que carregado. Muitos
que iam vê-lo lá em Minas, em alguns momentos se surpreendiam quando o Chico era levado no colo para a reunião, e em alguns momentos Chico tão enfraquecido que as pessoas pegavam no braço do Chico, estendiam para que as pessoas pudessem segurar a mão do Chico. Mas Chico não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Com Emmanuel, ele se queixava particularmente, todos nós sabemos disso, das rusgas entre ele e Emmanuel. Mas ele solicitou dos amigos espirituais a oportunidade de reparar na matéria uma série de questões que ele passou a ter o alcance de compreensão. Porque dentro da nossa visão atrofiada do mundo material, a gente imaginava o seguinte: puxa, o homem trabalhou tanto, se dedicou tanto, se doou tanto e termina a vida daquele jeito. A espiritualidade, pelo menos, poderia levar em consideração e deixar que ele terminasse a vida um pouquinho melhor, né? Melhorzinho. Vejam como nós enxergamos. A gente acha que uma doença no final de uma existência física, como muitos trabalhadores que se doaram a vida inteira em favor do bem tiveram, foram o que da espiritualidade? Omissão? É óbvio que não. Esses trabalhadores rogaram em prece o quê? Oportunidade para ser útil, oportunidade para servir o semelhante. Ninguém rogou em prece a facilidade de uma vida sem problemas. Ninguém rogou em prece a oportunidade de ganhar na loteria, ter dinheiro suficiente. Chico Xavier, nos momentos de maior dificuldade, ele sentava e orava. Houve um momento, lá em Pedro Leopoldo ainda, em que ele fazia distribuição das cestas básicas e não tinha comida suficiente nem para fazer a metade das cestas pela metade, se nós podemos dizer assim. E o Chico não sabia o que ia fazer. Aquele povo da roça muito simples poderia se revoltar. Ele só tinha uma saída: pegar garrafas, botar água, fluidificar e mandar que as pessoas tomassem água fluidificada, para que aquilo pudesse dar uma energizada nelas. Chico se afastou do grupo, foi em direção à estrada, sentou no meio-fio, numa pedra, e estava chorando, porque não sabia o que ia fazer. Quando de repente parou o caminhão, desceu um homem com papel na mão e disse a ele assim: meu amigo, o senhor conhece o Centro Espírita Luís Gonzaga? Ele falou: conheço. É porque eu estou vindo de BH, eu estou vindo da Federação Espírita lá de Belo Horizonte, e estou aqui com essa carga de mantimentos para entregar ao seu Chico Xavier. O Chico disse que ficou assim paralisado, porque foi uma constatação do poder da prece. Ele não imaginava que ele teria a solução para um momento tão difícil daquela forma. E nós, muitas das vezes, não acreditamos. Nós deixamos de lado. O hábito da prece diária é um costume cristão, onde muitos oram na hora que vão dormir, outros oram na hora que vão levantar. O pensamento ligado com a esfera espiritual, esse canal de comunicação, é um canal que nós podemos estabelecer de acordo com o nosso desejo. Eu posso pedir. Será que eu vou obter? Depende. Depende do que você pede. Depende da forma com que você pede. Depende muitas das vezes para quem você está pedindo. Porque os benfeitores espirituais podem até nos usar como instrumentos da paz para ajudar a quem precisa. Vejam, quando nós conseguimos abrir nosso coração e termos a consciência plena que nós estamos aqui de forma transitória, estamos nessa transitoriedade reencarnatória para voltarmos ao mundo espiritual, e devemos aproveitar esse momento para fazermos as coisas da vida,
nos confraternizarmos, virmos à casa espírita, irmos ao cinema, irmos assistir um show, vivermos a vida no mundo. Mas a gente tem que ter a consciência plena que nós estamos aqui de passagem e que nós podemos ser um instrumento do alto para ajudar aqueles que precisam. Quantas vezes a gente se surpreende com determinadas coisas? Se surpreende de uma forma, às vezes, porque parece, tem casos que são contados que parecem história. Na nossa família teve um caso que chegou até nós, uma senhora que já tinha uma certa idade avançada, e ela, na época, não queria nenhuma acompanhante nem cuidadora. Ela sempre se virou sozinha e ela não queria ninguém estranho na casa dela. Então, quando ela ia dormir, ela trancava a casa inteira. E ia dormir trancando todas as portas. Um dia essa senhora escorregou, caiu, quebrou o fêmur. Isso de noite, levantou para o banheiro. E ela entrou naquele momento de pânico, O que ela ia fazer? Uma pessoa com idade avançada levantou o quebro do fêmur, sozinha, pegou o telefone, fez uma prece pedindo: Senhor, me ajuda, porque eu não posso partir agora. Discou um número qualquer. A pessoa que atendeu do outro lado, ela contou a história, a pessoa sem saber do que se tratava, a não ser do que ela estava dizendo, entrou em contato com o corpo de bombeiro. O corpo do bombeiro foi até lá, tiveram que arrombar as portas a machado, porque ela havia trancado tudo, e ela foi levada para o hospital. Ela poderia ter ligado para qualquer lugar. Poderia ter caído até um telefone inexistente. As pessoas poderiam ter desligado achando que era trote. Né? Mas não, a pessoa que atendeu do outro lado, ela teve a escuta suficiente para perceber a dor da outra. Provavelmente os amigos espirituais influenciaram na hora que ela foi digitar os números, de maneira que caísse na casa de alguém que tivesse escuta para poder ajudá-la lá. Depois ela veio até conhecer a pessoa a quem ela ligou sem saber. Ela ligou um número qualquer. E a gente às vezes pensa assim: puxa, será que os amigos espirituais ouvem as nossas preces? E por que não respondem? Não respondem no tempo que nós gostaríamos. Nós somos criaturas impacientes e queremos a resposta para outro. Você vai fazer a prece hoje, mas já quer que a resposta já esteja engatilhada para você receber. Ninguém tem paciência de esperar o tempo necessário do nosso amadurecimento para nós recebermos a resposta às nossas súplicas. Só o fato da gente exercitar a paciência, isso já representa muito. Porque a prece que eu fazia não é a prece que eu faço hoje. Hoje eu penso duas vezes. O meu mentor, ele não está aqui ao meu lado, à minha disposição. Os meus espíritos amigos simpáticos não estão ao meu lado, à minha disposição, feito pai e mãe. Eles se apresentam quando eles sentem que realmente eu preciso deles. Existe uma conexão mental, nós estamos em rede, como se diz hoje, e eles à distância me sentem. E quando percebem que eu preciso realmente da presença deles, eles se fazem presentes. Agora, quando eu estou resmungando por conta das minhas inconformações diante da vida, diante das situações que a vida vem me colocando, e eu não me sinto bem, e reclamo, me queixo, eles nem estão aí. Porque eles sabem que devido à minha infantilidade moral, eu vou fazer isso. Mas se de repente eu paro diante de uma situação que exige uma atenção especial e faço uma prece, e o teor dessa prece é um teor de ordem moral, eles vão me atender. Na casa espírita que nós frequentamos,
colocamos. Eu costumo dizer aos companheiros que toda vez que nós colocamos o nome de uma pessoa num pedacinho de papel, que a gente deve não só conhecer a pessoa, mas deve imantar esse papelzinho com o sentimento do que nós desejamos para essa pessoa. Esse papelzinho, ele fica imantado. E os benfeitores espirituais, quando vêm nas reuniões, principalmente mediúnicas da casa, levam o que nós chamamos do duplo do papel. Nós já tivemos a oportunidade de ver na reunião de desobsessão o espírito chegando, pegando os nomes na caixinha, tirando um por um. E a médium ficou curiosa, porque ela disse: eu quero ver se no final os papeizinhos vão sumir. Os papeizinhos não sumiram, eles ficaram ali. Mas o amigo espiritual levou o duplo. Levando o duplo, o que ele acontece? Eles vão anotar, vão registrar todos os nomes das pessoas que nós colocamos ali. E se nós vibrarmos de forma positiva, pedindo aos benfeitores que ajudem, porque uma pessoa com problemas de saúde, eles vão perceber ali, de uma maneira imantada pela força do pensamento. Pode parecer estranho, mas quando nós entramos em prece, nós projetamos o nosso pensamento e o nosso companheiro espiritual, dependendo do nível evolutivo dele, ele vê na sua tela mental que nós estamos projetando. Ele nos vê como um aparelho de raio-x. E ele vê os nossos verdadeiros sentimentos. Qual é o nosso verdadeiro sentimento? É querer aparecer ou é querer exercer a prática do bem para ajudar aqueles que mais necessitam? Porque quando se conhece uma comunidade, a gente descobre uma coisa muito interessante. Existem trabalhos assistenciais feitos em determinadas comunidades que ajudam a pessoas necessitadas, mas os bolsões de miséria, eles ficam, parece que, ocultos dentro da comunidade. Às vezes a casa espírita se esforça em fazer um cadastro e ajudar pessoas necessitadas, mas não ajudam aqueles que mais precisam, porque às vezes a prova do indivíduo é tão grande que ele precisa passar por aquela dificuldade. Nessa condição de vigília que nós nos encontramos aqui, a gente não tem alcance de entendimento. Mas se você for naquele bolsão de miséria e tentar tirar o indivíduo dali, ele não sai. É que nem acontece com o trabalho assistencial de morador de rua. Tem um grupo do outro lado da linha, Casa Espírita Fabiano também, que faz um trabalho com moradores de rua ali do Jardim do Licunéia. E nós já tivemos oportunidade de ver que existem moradores de rua, o indivíduo não sai daquela condição, porque ele está preso àquela condição por sentimentos que ele carrega com ele mesmo. Eu não posso forçar o indivíduo a se modificar, mas eu posso oferecer uma ajuda. Eu posso oferecer um prato de comida, um prato de sopa, um casaco, uma roupa, agora que vai começar a esfriar, né? Então, a gente pode ajudar, mas não pode mudar a realidade do outro. Da mesma forma que lá no plano espiritual, nas regiões provacionais em que André Luiz foi com aquelas caravanas, eles encontravam espíritos presos a sentimentos de culpa de um passado, devido às atitudes que os indivíduos tiveram pelo mau uso do livre-arbítrio. Não adiantava tentar tirá-los, por mais prece que fazia, não conseguia, porque eles próprios não conseguiam se libertar. E muitas das vezes nós, na condição de encarnados, queremos que por intermédio das nossas preces a gente modifique o nosso processo reencarnatório, que no passado, antes de retornar, nós solicitamos que passássemos por essas dificuldades. Essa contradição a gente só vai perceber quando a gente estudar.
que a dificuldade que eu hoje enfrento foi solicitada por mim antes de reencarnar. Então eu não posso, em prece, pedir aos benfeitores espirituais que retirem essa dificuldade. Eu tenho que ter um alcance de compreensão que a dificuldade que eu estou vivendo, ela faz parte do meu crescimento. Que eu tenha entendimento e compreensão suficiente para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Assim como naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que eu acredito que muitos devem ter lido, as dificuldades que apareceram naquela casa espírita eram para crescimento do conjunto de trabalhadores. Se os amigos espirituais tirassem as dificuldades por uma intercessão, iriam, digamos assim, boicotar, eu acho que essa palavra é mais adequada, o processo de amadurecimento dos trabalhadores. É que nem um jovem, um adolescente que está na escola fazendo prova. O professor fica com pena, vai dar cola? Se ele dá cola, ele está impedindo que aquela criança cresça. Mesmo ela repetindo de ano, porque ela vai ser promovida sem merecer. E na escola da vida nós não somos promovidos sem merecer. Nós só avançamos quando nós completamos as nossas programações. Então a gente precisa, antes de pedir, esperar, obter, saber o que pedir, para entender que nós já estamos recebendo o que nós precisamos, mas infelizmente devido a essa maneira de enxergar muito materializada que todos nós temos, a gente acha que nunca recebe o que deveria. Nós estamos sempre recebendo menos do que poderíamos receber. Seria muito fácil conversar com os amigos e sugerir a todos que fizessem prece, pedindo aos benfeitores espirituais uma intercessão direta à vida de cada um. Como se os amigos espirituais, os mentores, os trabalhadores do mundo invisível, eles pudessem, de uma hora para outra, isso dito por André Luiz, que me surpreendeu quando eles estavam fazendo um trabalho de intercessão e o espírito responsável virou para o André Luiz e disse uma coisa que eu fiquei surpreso. Ele disse o seguinte: os encarnados acham que nós somos mágicos, que nós vamos resolver os problemas de uma hora para outra sem que ninguém faça esforço nenhum. E aí eu fiquei pasmo, achando que havia mais possibilidade de intervenção. Porém, estudando um pouco mais, eu começo a perceber que muitas das vezes os trabalhadores, os mentores não intervêm porque eles têm uma visão tão dinâmica da nossa história reencarnatória que eles sabem que aquilo que nós pedimos não é bom para a gente. Quantas avós acabam cedendo aos apelos dos netos e dão para eles comerem um pouquinho da sobremesa que vai ser servida depois do almoço, quebrando um pouco o apetite da criança? Na verdade, os amigos espirituais não fazem isso. Eles não vão adoçar a boca da gente, porque sabem perfeitamente que isso pode nos desviar daquela programação que tanto precisamos passar. No livro, para a gente finalizar, Nossos Filhos São Espíritos, existe uma passagem que Hermínio Miranda deixou, onde uma moça perdeu a mãe e o pai muito nova, morando nos subúrbios de Buenos Aires. Essa moça teve que criar os irmãos, todos os irmãos menores, não pôde se casar, não pôde ter uma vida. Ela viveu em função dos seus irmãos. E no curso da explicação, ele diz o seguinte: ela não poderia se casar e encontrar um companheiro para ajudá-la a criar os irmãos?
Isso foi colocado. E a resposta do mentor foi a seguinte: não, esse compromisso é dela. Ela tem que passar por esse compromisso desse jeito, porque o tipo de comprometimento que ela contraiu na relação para com eles só pode ser saudada dessa forma. E às vezes a gente, dentro dessa visão romântica da vida, a gente fica imaginando coisas que muitas das vezes não podem acontecer, porque só vamos amadurecer moralmente se passarmos por determinadas dificuldades que vão nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Que as nossas preces sejam endereçadas aos planos mais altos, mas que sejam coerentes e sejam carregadas das nossas verdadeiras emoções, rogando a Deus nosso Pai a oportunidade para poder servir ao próximo, independente de estarmos na casa espírita, que a gente sempre seja um instrumento do bem, exercitando o amor, exercitando a caridade e, se possível, na casa espírita, ingressando no grupo de trabalhadores que praticam o bem através do trabalho assistencial, através do trabalho mediúnico, servindo sempre. Como disse Bezerra de Menezes, enquanto nós estamos aqui, vamos aproveitar para sermos úteis a quem precisa. E um dia nós vamos descobrir que existem pessoas que precisam muito mais do que nós. Que a paz do Cristo possa permanecer junto a todos os companheiros nessa casa de oração, por hoje e agora e por todo sempre. Uma boa tarde.